Bom dia, meus irmãos. Bom dia, igreja do Senhor. Graça e a paz do Senhor. Amém? Louvamos a Deus por estarmos aqui. Agradecemos a Deus pela oportunidade. Eu passei domingo passado eu tive na escola dominical ensinando, mas eu tive ensinando as crianças. Se vocês quiserem saber alguma coisa sobre John Knox, aí vocês pergunta aos meninos, que eles estão vendo uma vez por mês, no dia da ceia, eles veem uma série, Reformadores. E, para quem não sabe, John Knox é o pai da igreja presbiteriana, que nasceu lá na Escócia. E aí eu tive o desafio de falar para eles sobre John Knox, e foi muito legal, muito bom. Espero ter outras oportunidades com os pequenos, aprendendo lá com eles e podendo compartilhar também um pouco daquilo que o Senhor tem feito na narrativa da redenção na história da humanidade. E também agradeço a Deus pela compreensão dos pastores, especialmente o pastor Flauber. Eu estava num período de final de atividades do módulo do mestrado, agora nas últimas semanas, e eu disse, pastor, eu não tenho condição de assumir os compromissos e tal, e o pastor me deixou mais para o final do mês agora, por isso que eu estou chegando hoje no último domingo, para a gente conversar um pouco aí, para a gente dar continuidade ao estudo de Atos. Eu aproveito para agradecer por aqueles que têm lembrado de orar por isso, pelo mestrado, agradecer os irmãos que têm contribuído com o mestrado, além do conselho da igreja, alguns irmãos me emprestaram uns livros aí, foram muito úteis. Hoje eu vou devolver, para não ficar em casa. Hoje eu trouxe na bolsa para devolver os desse modo, para não ficar acumulando. E conversando com minha cunhada Dani, né, a gente chegou a uma conclusão que eu já sabia, mas que quando eu estou aqui no púlpito, especialmente quando eu estou ensinando ou pregando, né, as pessoas que têm problema de labirintite, elas ficam muito incomodadas, porque eu me balanço muito aqui na frente. Eu já tinha percebido isso. Vendo algumas mensagens minhas, aí eu percebi que eu me balançava muito. Aí eu estou tentando me fixar mais. Talvez se a gente fizer um X aqui, um círculo, talvez eu consiga me controlar mais. Mas, os irmãos, qualquer coisa, um vertizinezinho depois ou antes do sermão, ajudam bastante. Eu gostaria de convidar os irmãos para assumir um desafio comigo hoje pela manhã. A gente tem tentado caminhar no livro de Atos da forma mais objetiva possível, porque nós temos 28 capítulos e um planejamento mesmo superficial sobre o estudo desse livro, a gente vê que a gente não consegue terminar ele esse ano. Então a gente tem tentado se esforçar para conseguir, ainda que incorra em alguns momentos em não aprofundamento de determinados excertos, né, partes do livro, a gente está tentando ver se a gente consegue vencer um capítulo por aula. Então, hoje é um desafio que nós temos um capítulo, não é tão grande quanto o sermão de Estevão, que é com certeza o maior sermão registrado na Bíblia, mas são 40 versículos. Então, como é que vai ser a metodologia que a gente vai fazer? A gente eu dividi esse capítulo nos personagens. A gente vai começar falando uma pequena introdução para a gente se ambientar. A gente vai falar sobre o Filipe, vai falar sobre Simão e vai falar sobre o eunuco. E a cada personagem que a gente for falando, a cada parte, a gente vai lendo um texto da palavra do Senhor. Para a introdução e para o Filipe, eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias, então, no livro de Atos dos Apóstolos, conforme registrou Lucas, nos versículos 1 ao versículo 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, verso 1 a 8. Faremos aquela leitura alternada, para nós também irmos nos familiarizando com o texto. Agradeço também a Gustavo, desde a última vez que a gente deu aula, que a gente descobriu a possibilidade de usar o celular como controle remoto no Canva. A Betânia também, que me ajudou na conta também do Canva, e aí eu não trago mais nem computador para cá, eu trago só o celular e a gente vai passando, é maravilha isso. Deus te abençoe, Gustavo, Betânia, vocês são parte da aula.
Atos capítulo 8, verso 1 diz assim: E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pela região da Judéia e Samaria. Alguns sepultaram Estevão e fizeram. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Filipe, descendo da cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. Amém. Vamos ter mais uma palavra de oração, meus irmãos. Ó Senhor, Deus dos exércitos, majestoso Rei, poderoso, nós te adoramos nessa manhã, nós entoamos cânticos, porque Tu és o Deus Criador e és digno de que nos reunamos em torno do Teu nome, em torno da Tua palavra, e como povo eleito, sacerdócio real, povo de propriedade do Senhor, proclamemos as verdades da Tua palavra, proclamemos que o Senhor é bom, proclamemos que o Senhor é o Deus Criador, é o Deus que nos redime de todo o nosso pecado, e é o Deus que preparou para nós grande, portentosa, maravilhosa salvação. Nós te louvamos por isso, Senhor. Nós te louvamos porque o Senhor nos incluiu nessa história. Nós te louvamos, Senhor, porque foi do teu agrado estarmos aqui e o Senhor nos trouxe para a tua adoração. Nós te louvamos pela tua palavra e te pedimos que o Senhor nos conceda pela tua misericórdia, pela graça do Senhor, sempre a tua graça que tem visitado o teu povo desde os primeiros tempos, Senhor. Que a tua graça nos visite nessa manhã e que nos unja com o Teu Espírito Santo, nos capacite a entender a Tua palavra, encha o nosso coração de alegria e de júbilo, ó Deus, como fizeste na vida de Eunuco, nos livra de cair na tentação do engano de Simão e nos dê a graça, Senhor, de sermos participantes desse Evangelho para a glória do Teu nome. Perdoa o nosso pecado, livra-nos de cair em tentação, em nome de Jesus, que Tua igreja assim te ora. Amém. Bom, meus queridos, então o texto começa com uma frase, né? E Saulo consentia na sua morte. Morte de quem ele está falando? De Estevão, que é narrado exatamente no capítulo anterior, que eu falei que tem o maior discurso, o maior sermão registrado na Escritura Sagrada, com certeza é o de Estevão, aí, Atos dos Apóstolos. Estevão, ele tinha um ofício particular na igreja em Jerusalém, na igreja do Senhor. Qual era o ofício de Estevão? Obrigado, meu irmão, exatamente, era diácono. O Estevão era diácono, e Estevão era um bom diácono, era um diácono que servia bem, mas ele tinha uma característica, que talvez o destacasse. Ele era um diácono cheio do Espírito Santo de Deus. Aquela pausa dramática, né? Cheio do Espírito Santo de Deus. E ele era então um dos 7 diáconos que foram eleitos ali na igreja de Jerusalém. E no capítulo anterior, Estevão se defende das acusações que o Sinédrio e que os judeus fazem ali acerca dele. Ele conta toda, ele faz aquela narrativa, né, espetacular acerca da história da redenção, né? A cosmovisão cristã, ela é crida e ela pode ser expressa, articulada através de uma narrativa. E é exatamente isso que Estevão faz. Ele reconta toda a narrativa da redenção a partir da história de Israel, desde Abraão, mostrando como os judeus sempre rejeitaram a Deus, como sempre os judeus deram as costas ao chamado do Senhor e à salvação.
falando sobre o templo, que nunca foi essencial nesse plano de salvação, ou essencial para aquilo que Deus havia revelado no Antigo Testamento. Ele era parte, tanto é que em determinado momento o templo não existia, depois ele vem existir como um tabernáculo itinerante, depois é que ele vem existir na estrutura, né, do templo mesmo de Salomão, e é destruído. E Estevão então acaba por acusar os judeus de nunca terem entendido o propósito dessas coisas que foram reveladas no Antigo Testamento e não terem guardado então a lei de Moisés, e mostrando que a salvação sempre foi pela graça. Sempre o Senhor, desde o Éden, o Senhor visita com a sua graça o homem, visita a humanidade, visitou Abraão, visitou o povo de Israel, visitou o ato de dar a lei não foi em retribuição a alguma coisa de boa, alguma manifestação positiva do povo em direção ao Senhor. Pelo contrário, foi uma forma de Deus, numa humanidade caída, degenerada, longe do Senhor, uma forma do povo reconhecer que era pecador e impossível obedecer plenamente àquela lei e se voltar para a salvação que estava no Senhor, tão somente pela graça. Então ele anuncia Jesus a partir do ensino do Antigo Testamento e dizendo que Jesus era aquele Messias, que a lei apontava que Abraão tinha recebido a promessa, que nele seriam benditas todas as nações da terra. Só que a resposta a essa mensagem do Evangelho, nem sempre quando você prega o Evangelho, você não deve criar grandes expectativas, né? Toda vez que você cria grandes expectativas, você tem uma grande chance de você se frustrar. E Estevão prega, e a resposta da pregação não é uma boa resposta, porque eles ficaram irados com aquelas acusações, com tudo aquilo que Estevão estava falando ali, e eles então decidiram matar Estevão, apedrejando-o até a morte. E exatamente naquele momento tinha um cidadão, que a gente vai falar rapidamente sobre ele hoje, acho que na introdução a gente fala sobre ele, que era um cidadão chamado Saulo. Ele era da cidade de Tarso. Ele muito provavelmente fazia parte do Sinédrio. Ele tinha sido uma pessoa bem educada ali aos pés de Gamaliel e tal, e estava naquele momento, e diz a Bíblia aí, Lucas faz questão de registrar, que Saulo consentia na sua morte. Há um outro texto da palavra de Deus que fala que era como se Saulo, por ser jovem, ele segurava, né, os casacos, ele segurava aquilo que embaraçava os outros para deixar eles com as mãos livres para jogarem as pedras em Estevão. E naquele dia, então, começa uma grande perseguição. Foi isso que o versículo 1 continua dizendo, que naquele dia, a morte de Estevão é o start, é o ponto de partida para começar uma grande perseguição à igreja ali em Jerusalém. Então, aquele momento de ânimos exaltados e de inflamação ali, foi o momento inicial para as pessoas dizerem: não, vamos acabar com esse negócio. Estão querendo acabar com o judaísmo, isso era o que provavelmente Saulo pensava. Estão querendo acabar com o judaísmo, vamos acabar então com a seita dos nazarenos. E a partir da morte de Estevão, eles viram que dava para ir matando ali aqueles que estavam envolvidos, os líderes, pelo menos os cabeças, e começou então uma perseguição à igreja em Jerusalém, que nessa época devia ter mais ou menos aí uns 7.000 pessoas, uns 7.000 membros, né? Não sei, devia dar um trabalho para o secretário para arrolar tudo isso, fazer a plano. Dia de eleição devia ser uma loucura, né? Uns 7 a 8.000 membros a igreja tinha, mas diz a Bíblia que os cristãos, por causa da perseguição, eles acabaram sendo dispersos nas regiões da Judéia e Samaria, exceto os apóstolos. O templo tinha uma guarda do próprio templo. Naquela época, quem dominava sobre a região da Judéia e Samaria era o Império Romano, mas os judeus, eles tinham uma guarda sua própria, que era a guarda do templo, um capitão da guarda e uns soldados. Foram esses, provavelmente, que foram até o Getsemane
para prender Jesus, e aqui são esses, com alguns membros do Sinédrio, que dão a toada da perseguição. E eles tinham o objetivo, essa guarda, de promover a ordem ali no templo, e aqui, obviamente, um contraste muito claro com o serviço dos diáconos, que também trabalham nesse sentido de estabelecer e de cooperar com a ordem no culto do Senhor. Mas aqui essa guarda, no intuito ou com essa atribuição de fazer isso, eles estavam exatamente perseguindo os diáconos e a igreja do Senhor. E quais são as consequências dessa primeira perseguição? A consequência é que os cristãos fogem, né? E que a gente pode, a priori, e eu vou ir tratando, por causa do texto extenso, a gente pode ir tratando de algumas aplicações à medida que a gente vai falando dos versículos. A priori, a gente pode até criticar os cristãos. Mas, rapaz, não foram... Era para ter, né, aberto o peito lá e ter dito, não, eu sou cristão, pode vir me pegar aqui e tal. Mas, a priori, Deus não chama a todos para o martírio. Deus não chama a todos para o martírio. O fato aqui, especificamente, da fuga dos cristãos, é o cumprimento da vontade de Deus, o cumprimento da palavra, da promessa de Deus, lá em Atos 1. Se vocês lembram, a gente recitou esse texto, e o pastor Flávio fez questão de recitar em reunião de oração, e a gente repetiu esse texto muito aqui, Atos 1:8. Isso não significava falta de fé, mas aqui é o propósito de Deus se estabelecendo, não pela estratégia, pelo plano humano. Porque às vezes a gente faz o plano e tal, os apóstolos ali em Jerusalém, gente se convertendo, 5.000, 3.000, e o negócio está prosperando. Então, na cabeça dos apóstolos, possivelmente eles não tinham ainda digerido a ordem inicial do Senhor Jesus, que era receber poder e ser testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E está todo mundo ali em Jerusalém, não sai de Jerusalém. O negócio está bom, a gente já pensou, igreja aqui cheia, a gente tendo que fazer 2, 3 cultos e tal, ninguém sai daqui mais. Vamos continuar aqui mantendo o trabalho. E Deus então permite a perseguição para lembrar os apóstolos e a igreja de que eles precisavam atentar para a palavra do Senhor antes da sua ascensão. Então, ocorre essa dispersão pela Judéia e Samaria. Lembra da história da Samaria? Eu vou ter que relembrar hoje de todo jeito. A Samaria era capital do Reino do Norte e Jerusalém, capital do Reino do Sul, na divisão lá depois da morte de Salomão, quando reina Roboão, e Roboão fica com o Reino do Sul e Jerusalém, e Jeroboão fica com o Reino do Norte. E os apóstolos ficaram. A igreja corre, aqueles que preferiam não negar a sua fé, eles vão para a Judéia, vão para a Samaria, mas os apóstolos ficam, porque tem que ficar alguém. Tem que ficar alguém para cuidar da igreja de Jerusalém. Tem que ficar alguém para cuidar ali da pregação em Jerusalém também. A igreja precisava ser cuidada da igreja de Jerusalém, e os apóstolos ficam lá sob risco de serem martirizados. Tertuliano, um dos pais da igreja, ele diz que o sangue dos mártires é a sementeira da igreja. E Deus, minha oração é que Deus nos livre de acontecer, de sermos confrontados, né, com a possibilidade de perdermos a vida se não negarmos o Evangelho, mas que, se isso acontecer, que sejamos crentes fiéis. E aí, nesse meio aí, o Lucas, ele traz uns personagens, e a aula de hoje eu pincei os personagens da narrativa, e ele traz uns personagens que não têm nome, mas eles são homens piedosos. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Aqui ninguém sabe se necessariamente faziam parte da igreja ou se eram judeus mesmo, que ouviram Estevão pregando, viram que aquela mensagem fazia sentido, sabiam que Estevão era um homem bom, um homem justo, e eles foram ali, e a despeito do risco, porque aqueles que eram apedrejados fora da cidade não tinham direito à sepultura. Eles ficavam lá
mortos, e esses homens piedosos, então, sepultaram a Estevão. E em contraste com Estevão, aparece a figura de Saulo. A gente vai ver que esse contraste também vai ser com Filipe, mas Filipe ainda não entrou na história, não. Aguenta um pouquinho aí que a gente entra já na história de Filipe, mas aparece novamente a figura de Saulo de Tarso. Versículo 3. Saulo, porém, porque ele está falando de um exemplo de Estevão, que pregou a palavra, que morreu pelo evangelho, mas aí ele fala agora de um outro cidadão que vai entrar na história da igreja agora, e vai marcar a história da igreja pelo seu serviço e porque aprendeu a sofrer pelo nome de Jesus. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Era um jovem zeloso, piedoso, então ele acreditava que estava fazendo alguma coisa em nome da palavra do Antigo Testamento, em defesa da religião judaica. Possivelmente ele fazia parte do Sinédrio, e aqui apenas alguns esclarecimentos. É que para fazer parte do Sinédrio, segundo alguns documentos rabínicos do século III, o homem tem que ser casado. E Saulo é jovem, e a gente vai ver pelo texto lá de 1 Coríntios 7, que ele fala assim, aos solteiros e viúvos, eu digo que permaneçam como eu sou, que dá a entender que ele não era mais casado. Então, o reverendo Augustus, ele acredita que por causa por Saulo ter abraçado o evangelho, possivelmente ele tenha se divorciado, a esposa dele tenha se divorciado dele, depois que ele abraçou o evangelho. E ele se torna, então, aqui nesse momento, o maior perseguidor da igreja. Diz a Bíblia que ele ia de casa em casa. Era o cara que, jovem, quando abraça uma causa, uma ideologia, é um negócio sério, não é não? Ele briga dentro da igreja, ele briga fora da igreja, levanta a bandeira e balança, e vai para comício e tal, aquela coisa. O jovem, e aqui o jovem Saulo, ele abraçou a causa de acabar com a seita dos nazarenos até as últimas consequências, se tornando então o maior perseguidor da igreja. A palavra assolava, que é registrada aqui no versículo 3, ela diz respeito não somente à perseguição ideológica, mas também à violência física e à tortura. E para a gente passar para Filipe logo, que são 40 versículos, uma primeira aplicação que me parece direta aqui, quando a gente agora que conhece a história de Saulo de Tarso, é que se Deus pode mudar um Saulo de Tarso, meu amigo, Deus pode mudar qualquer pessoa. Se Deus muda um Saulo de Tarso, um homem que tinha firmes convicções e que saía arrastando homens, mulheres, crianças para prendê-los por causa do evangelho, e Deus transforma a vida desse homem, faz ele cair do cavalo, falar com o Senhor Jesus, é um chamado apostólico fora de tempo. Se Deus transforma assim a vida do homem, Ele pode transformar a vida de quem quer que seja, e até dessa pessoa por quem você já perdeu até as orações de orar, porque tem aquela pessoa que você ora, aí quando depois de um tempo você está com aquela esperança de encontrar com ele está nos braços do Senhor, dele está no caminho do Senhor, e você vê que o cara está pior do que da outra vez que você encontrou ele, aí você começa a desistir de orar. Eu quero dizer a você que não desista, ore, porque se tem uma pessoa que pode mudar a vida, quem quer que seja, esse se chama Jesus de Nazaré. Esse aí pode mudar. Não desanime. Deus pode mudar. Um Saulo de Tarso pode mudar qualquer um. Segundo, é que nós não queremos perseguição. E hoje em dia há exemplo de igrejas que têm enfrentado perseguição, como, por exemplo, a igreja subterrânea da China, mas às vezes Deus usa a perseguição com um propósito. Deus usa, aqui ele tinha um propósito. A palavra do Senhor tinha dito, Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E os discípulos precisavam entender isso. Mas vamos para a nossa segunda figura, segundo personagem do nosso texto. Nós vamos ler agora
o versículo do 4 ao 8. Novamente, agora eu vou ler os versículos pares e os irmãos lerão os ímpares, tá bom? 4 a 8 a gente vai falar sobre Filipe, o nosso Filipe. A introdução já foi, Jesus, a introdução, isso. Vamos lá para Filipe. Filipe em Samaria. Ok. Vamos lá. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Descendo a cidade de Samaria. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. E houve grande alegria naquela cidade. Amém. Queridos, aqui há um início de uma segunda fase do ministério apostólico, então saindo de Jerusalém e indo para Samaria. E aí vamos tentar tomar rapidamente. Ali eu coloquei um mapinha, porque Filipe, nesse único capítulo aqui, Filipe vai rodar muito. Ele vai rodar quase uns 100 quilômetros aí. Ele estava em Jerusalém ali, onde tem o nome Judéia, porque está noutra língua, obviamente, né? Jerusalém está ali embaixo, das duas setinhas, e ele vai para Samaria. Depois de Samaria, ele desce para uma região entre Gaza e Cesareia, ali aquela cidade chamada, ali está Azotos, aqui na Bíblia vai falar de Azoto, e depois então ele vai se estabelecer em Cesareia, e no capítulo 21 a gente volta a encontrar Filipe, o apóstolo Paulo encontra Filipe lá em Cesareia, ele tem 4 filhas e tal, o ministério estabelecido na cidade, está uma bênção, mas a gente vai falar já sobre ele. Mas de onde vem essa história de Samaria, o reino do norte, o reino do sul? Lembra, eu falei para vocês da divisão do reino. Roboão, filho de Salomão, ele quer continuar um império de muito esforço, de muito trabalho, de muita construção e obra, a duras penas, e o povo se revolta, e acontece que o reino é dividido entre reino do norte e reino do sul. O reino do norte segue Jeroboão e o reino do sul segue Roboão. E lá no reino do norte, a Samaria acaba sendo estabelecida especialmente no reinado de Acabe. Não sei se vocês lembram dessa figura. O Acabe, esposo de Jezabel e tal, a história toda com Elisa. Ele acaba estabelecendo Samaria como a capital ali do reino de Israel no norte. Mas acontece que é o primeiro reino que, porque se afastou da lei do Senhor, se afastou da palavra de Deus, é o primeiro reino que acaba sendo disperso ou dominado, primeiro pelos assírios. E Jerusalém e o reino do sul vai ser depois dominada e vai enfrentar o seu exílio quando a Babilônia for invadi-la. Mas o reino do norte é invadido pelos assírios. E depois que os assírios vão lá, que o povo também se dispersa, tal, eles trazem outros povos para habitar em Samaria. E esses outros povos, eles se misturam com o povo de Israel, de modo que acaba havendo ali uma cultura de sincretismo, a adoração de vários deuses, uma cultura misturada. Tem hora que parecia com Israel, tem hora que não parecia. Eles acreditavam no Pentateuco, nos 5 primeiros livros de Moisés, mas não acreditavam no restante do Velho Testamento como os judeus, mas eles se sentiam parte do povo de Israel, e isso fazia com que os judeus tivessem raiva deles, porque eles não, por terem se misturado e tal, eles não consideravam eles um reino lá da promessa de Abraão, um reino de Israel. Fora que houve alguns outros incidentes aí nesse percurso. Não sei se vocês lembram que Esdras, os livros de Esdras e Neemias contam quando o povo voltou do cativeiro lá da Babilônia, e ele tá voltando do exílio, do exílio babilônico, e eles reconstroem o templo e reconstroem os muros. E quando Zorobabel, que é o líder que está reconstruindo o templo e tal, está lá trabalhando, o povo de Samaria se oferece para ajudar.
E quando se oferece para ajudar, por causa havia uma busca ali por pureza étnica e pureza espiritual, o povo, Neemias lá, rejeita a ajuda deles. Aí eles ficaram com mais ódio ainda. Era caso em cima de caso para poder aumentar o ódio entre samaritano e judeu. E por fim, quando eles estão reconstruindo os muros e chamando o povo a essa purificação, de deixar os ídolos, etc., acontece que o filho do sumo sacerdote se casa com uma mulher de Samaria. E sabe o que Neemias faz? Neemias expulsa esse filho do sumo sacerdote. De modo que os samaritanos não tinham nada de que ter afeto por ninguém de Jerusalém, por nenhum judeu. E de igual modo os judeus também queriam distância desse povo. Lembra da história de Jesus e a mulher samaritana, no Evangelho de João, capítulo 4, se eu não me engano, que Jesus chega, está passando pela região de Samaria e encontra com a mulher samaritana. Aí Jesus faz o quê? Faz o quê? Pede água para beber para a mulher. E o que é que ela diz? Como é que você é judeu, me pede a mim, que sou mulher e samaritano? Ele estava rompendo com vários paradigmas ali. Então, os samaritanos não se davam com os judeus. E aí, Filipe, com essa perseguição da igreja, Filipe acaba lá em Samaria. E parece que na cabeça de Filipe a coisa começou a fazer sentido. A perseguição, a promessa do Senhor, lá em Atos 1:8, e Filipe começa a pregar lá na dispersão, nessa região de Samaria. Veja, o antigo ódio entre os samaritanos e judeus evidenciava a distorção do pecado na história de Israel. Mas em Cristo, Ele une em si mesmo todos os povos em sua igreja, que é seu corpo. Isso quer dizer, meus irmãos, que nós precisamos olhar para todas as culturas, para todos os povos, como preciosos aos olhos de Jesus. Às vezes a gente tem um preconceito, mas rapaz, por que o cara vai pregar lá para os povos não alcançados na Amazônia, as tribos não alcançadas? Por que é que o cara vai sair daqui para ir pregar? Hoje a gente orou pela República do Congo, né? Para que o cara foi pelo Congo? Foi isso que a gente orou hoje? República Democrática do Congo. Por que a gente vai missionário pregar no Congo? Porque todos os povos, por mais que você tenha algum tipo de preconceito, a nossa visão da realidade é distorcida e embaçada pelo pecado. Mas o Senhor tem eleitos de todas as tribos, povos, línguas e nações. É assim que no último dia a gente vai ver esse povo todo de joelho adorando o Senhor. Então a gente tem que considerar que todos os povos são preciosos para Jesus. No entendimento do plano de Deus de salvação, o entendimento do plano de salvação não veio imediatamente para a igreja, veio gradativamente. Esse plano de evangelização ao mundo. Os judeus tinham dificuldade de pregar a outro grupo étnico, talvez por isso ficaram ali concentrados em Jerusalém. O que é que falta então para nós entendermos, meus irmãos? Será que nós precisamos de uma perseguição para nos curvar em confissão, consagração e obediência, para ir até os povos não alcançados, para sairmos do nosso comodismo e pregarmos a palavra de Deus a outros povos, às pessoas que ainda não ouviram essa mensagem? Bom, esse foi o ministério de Filipe, era um ministério profícuo, ele pregava, diz a Bíblia, que era o sonho de todo pregador, né? Ele prega e as pessoas unânimes vão atendendo, porque era o início, um marco do ministério ali em Samaria. E as pessoas ouviam aquela palavra, os espíritos imundos e possessos, eles saíam gritando em alta voz. Isso aqui é semelhante ao quê? Essa coisa a gente só vê isso quando Jesus está estabelecendo o reino. E isso aqui é emblemático, porque a gente não vê hoje isso acontecendo. Você prega o evangelho, você pode ir na Praça da Bandeira, você pode ir aqui ao redor pregar, e você não vai ver demônio gritando. Mas aqui, pode até ver, mas não é comum de ver, não. Mas aqui tinha uma perspectiva de instauração, de
instauração do reino, de recuperação de território. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, até a vinda de Cristo Jesus. Esse mundo aqui estava dominado pelo pecado. E acontece então no ministério de pregação, de evangelização de Filipe, acontece esse caso de apostasia, que é desse cidadão que dizia que falava com os mortos, talvez, fazia encantamentos, maldições, cura, e as pessoas ficavam admiradas. Há uma versão da Bíblia que traduz essa palavra, em vez de admirado, como iludido, enganado. Eles chamavam de o grande poder de Deus. Eles iludia se passando pelo grande poder. E agora ele se depara com o verdadeiro poder. E sempre quando o falso, o mentiroso, se depara com a verdade, as pessoas elas vão tender a atender a verdade, porque a verdade ela tem, só ela tem o poder da verdade mesmo, né? Os samaritanos misturavam como eles criam no Pentateuco, eles viam aquele misticismo todo, eles misturavam tudo isso na sua cultura, um pouco da esperança messiânica, e ouviram a Filipe, e aquilo fez sentido, e abraçaram o ministério ali, abraçaram o evangelho do reino. A palavra aqui para pregação é a palavra de fato querigma. O reino de Deus chegou. Versículo 12 diz que homens e mulheres iam sendo batizados assim, homens como mulheres. Aqui uma singularidade, porque na velha aliança do Antigo Testamento apenas os homens recebiam o sinal da sua fé, que era a circuncisão, o sinal de que participavam da aliança. Aqui homens e mulheres eram batizados quando abraçavam a fé. E o próprio Simão abraçou a fé. Em algumas traduções tem dizendo o próprio Simão creu. Eu prefiro a tradução abraçou a fé. Ele abraçou a fé tanto que ele estava no meio do movimento que ele foi batizado também. O texto diz que, o versículo 13, o próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. O desenrolar da história vai mostrar que as intenções de Simão não eram as mais piedosas. Ele não estava ali para querer se aproximar mais de Deus, para manter um relacionamento íntimo com Deus, para servir ao Senhor com toda... Então, vocês vão ver no decorrer da história, de que o que ele quer é aprender o métier do negócio, ver como é que faz mesmo, como é aquela coisa toda, que aquele poder, ele sabe que o que ele faz é por enganação, ele quer aprender a fazer o negócio bem feito para poder ganhar o dinheiro dele e se estabelecer ali, quem sabe, por questões de vaidade, não sei. E talvez, de repente, a igreja dele tivesse esvaziada, né? Começou lá, Filipe pregar, o povo tudo abraçando, e aí começou a diminuir os seguidores dele. Ele disse, não... Lembrei de um ditado, né? Que diz que em terra de sapo, de coca com eles, né? Então tá lá, todo mundo correndo para o lado de Filipe, eu vou correr também, vou ficar lá por perto, vou aprender como é que se faz essa história. Se eu não posso ir contra ele, eu vou me juntar a ele. Esse era o pensamento de Simão, o mago. E aí, como é que ele foi batizado? Rapaz, por que é que batizaram um homem desse? Mas Filipe não tem que avaliar o coração daqueles que abraçavam a fé. E diferentemente de hoje, que hoje a gente tem toda uma história de cristianismo, não é isso? A gente está no ano 2023 da era cristã. A gente tem todo um passado de intervenção da igreja, do ensino da igreja, e isso quer dizer que hoje a gente precisa, mais do que nunca, fazer a avaliação de uma classe de catecúmenos, de acompanhar o pastor, os presbíteros, acompanhar as pessoas que querem ser batizadas, para saber de fato, quando ela diz que eu creio em Jesus, o que quer dizer esse crer em Jesus? O que ela quer dizer? Eu creio em Jesus. Será que ela está pensando numa, sei lá,
está pensando nos milagres? Será que ela está pensando em vida boa? Será que o Jesus que ela está pensando é o Jesus da nova era? É o Jesus? Então a gente precisa realmente fazer essa análise. Aqui a gente não tem nenhuma referência de igreja antes disso. Então as pessoas diziam que criam, faziam a sua confissão que criam, como vocês vão ver que, diferentemente de Simão, o eunuco vai fazer uma mesma confissão simples para Filipe. Diz, rapaz, eu creio, o que é que me impede de ser batizado? E é joia, Lucas, colocar essas duas histórias uma do lado da outra, porque a gente podia condenar Filipe aqui, mas rapaz, Filipe, ele tinha que ter mais cuidado na hora de batizar o povo. Mas porque o cara disse que crê, ele tem mesmo que obedecer a palavra do Senhor, que a gente tem que ir, pregar e batizar, fazendo discípulo de todas as nações. E por isso Simão foi batizado. Ele estava procurando saber o segredo do sucesso do ministério ali de Filipe, e quando chegou Pedro e João, os apóstolos, que a turma colocava e impunha as mãos. E aí, meu amigo, era língua, possivelmente, aqui não diz exatamente o que era não, mas possivelmente línguas e profecia e tal. Aí ele disse, não, então o negócio é impor a mão, vou falar com os homens, né, que são os apóstolos, eu pergunto a ele quanto é esse serviço aí, como é que a gente faz, eles passam para mim e eu fico fazendo daqui. E resolvo a minha também, a gente divide aí os lucros da igreja dele com a minha igreja. Enfim, a verdade, meus irmãos, é que onde o evangelho da graça, onde o evangelho da verdade é pregado, a verdade fica em evidência, ela fica clara em comparação com o evangelho da mentira, com o evangelho do engano, com o evangelho do erro. E aí acontece esse Pentecoste, eu tive um susto, eu olhei e vi que era eu mesmo ali, né? Pentecoste samaritano. O Pentecoste samaritano, que foi dos versículos 14 em diante que nós lemos. Os apóstolos souberam, está lá, lembra que os apóstolos ficaram em Jerusalém, e aí a igreja foi dispersa. Aí os apóstolos estão lá em Jerusalém, cuidando de um, tomando cuidado para não ser, né? De repente chega um Saulo aí, perguntando, tem alguém da seita dos Nazarenos aí? Aí alguém levantava a mão, ele arrastava, e estavam os apóstolos lá em Jerusalém. Aí eles ficam sabendo, meu amigo, Samaria está fervilhando, tem gente lá, o evangelho lá pregando, o povo abraçando a fé. Aí os apóstolos disseram, não, vamos lá junta, vamos pegar aqui a tropa de elite aqui, vamos pegar aqui o capitão aqui, vamos pegar Pedro, vamos pegar João e vamos lá. E por que mandar os apóstolos até Samaria? Para verificar o que estava acontecendo. Porque os apóstolos foram o grupo que receberam do Senhor a incumbência de administrar essa nova aliança. Nesse momento em que o Senhor assunta aos céus, ele deixa com eles essa responsabilidade. Então eles têm que ver o que estava acontecendo de fato ali. E Samaria também estava no programa de Atos 1:8. Era para estar lá no mapa estratégico dos apóstolos. Lembra? Judeia, Samaria, até os confins da terra. Só que Deus não estava esperando a boa vontade deles e, rapaz, quando for o momento, quando eu sentir, eu vou para Samaria. Nada de sentir, meu amigo. A pregação do evangelho tinha urgência. E Deus disse, vai não, então persegue aí esses caboclos que eu vou mandar. Quem chegar lá, vai pregar o evangelho. E aí manda o diácono Filipe. E se de fato os samaritanos estavam abraçando o evangelho, será que Deus estava por trás disso? Eles tinham que verificar estas coisas. E a igreja de Jerusalém tinha então, demonstra aqui, que ela tinha jurisdição no trabalho de evangelização da igreja. E aqui já traz uma outra aplicação, que é muito perigoso, meus irmãos, uma igreja que anda sozinha, sem supervisão. A gente tem, especialmente a igreja de cunho reformado, tem muita dificuldade em aceitar essa coisa dos desigrejados, das pessoas que independentemente começam o seu trabalho sem supervisão de ninguém. A própria igreja que demonstra que havia necessidade e esse cuidado de supervisão sobre o trabalho de pregação do evangelho, de proliferação da igreja. Há sempre necessidade de apoio, há sempre necessidade de ajuda.
E aqui tem uma outra figura que passa assim quase despercebida, apesar de que a igreja romana encara ele como papa, o primeiro papa, mas você vê que Pedro aqui, ele não manda ninguém. Ele diz, não, eu recebi a chave, e eu agora, vai João, vai... Não, ele é mandado. Pedro, ele é mandado, ele é um servo como o outro, ele é um apóstolo como o outro, ele vai lá para verificar também com João o que estava acontecendo ali em Samaria. E aí a gente pode perguntar, mas as pessoas às vezes usam esse texto, e eu quero que vocês prestem bastante cuidado com isso, por causa da minha limitação, a minha falta de capacidade talvez de tornar isso claro à mente dos irmãos. Mas como é que eles receberam o Espírito Santo? Eles não já tinham crido quando Filipe pregou? Eles não já tinham abraçado o Evangelho? Por que é que eles agora recebem o Espírito Santo? Como os irmãos lá de Jerusalém receberam lá com no Pentecostes, com o fogo que desceu sobre a forma de língua, etc. Então, aqui a gente entende que a conversão desses homens é como uma conversão semelhante à do Antigo Testamento e dos próprios discípulos, que andaram com Jesus, que creram em Jesus. Alguns deles foram tratados nesse processo de conversão, como o próprio Pedro, que uma vez tendo caído, Jesus vai lá, chama ele de volta, Pedro, tu me amas, apacenta minhas ovelhas, e Jesus trata com Pedro, mas ele só vai receber a plenitude do Espírito Santo no evento de Pentecostes, porque é um evento marcante para a igreja, na narrativa da redenção que Deus está escrevendo desde o Éden. Ele estabeleceu que aquele era o momento da descida definitiva do Espírito Santo sobre a sua igreja, que é o seu corpo. E como ele tinha deixado a promessa de Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra, agora é o momento para ficar sem dúvida alguma de que também Samaria estava no propósito do Senhor, e ele estava cumprindo a sua ordem de enviar o Evangelho, de levar o Evangelho a toda criatura. Então, uma conversão semelhante à dos irmãos dos próprios discípulos ou dos irmãos do Antigo Testamento, Daniel, Isaías. Como é que eles se converteram se eles não receberam essa unção do Espírito Santo, o fogo, etc. Eles tinham fé no Senhor Jesus, eles criam porque o Senhor revelava através da sua palavra, e a salvação é unicamente pela graça do Senhor que nos alcança e nos capacita a crer em Cristo como sendo o único mediador dessa nova aliança. Mas o Espírito não tinha descido como havia descido em Jerusalém. Os discípulos eram crentes, mas o Espírito não havia descido sobre eles para validar e demonstrar que eles eram testemunhas do Senhor ressurreto. Há uma necessidade histórica aqui, e há uma necessidade para os próprios apóstolos de verem aquilo acontecendo, de que não há distinção entre a igreja em Jerusalém, o povo judeu, e a igreja de Samaria. E a gente vai ver que esse evento vai se repetir apenas mais 2 vezes em toda a história. Quando Paulo escreve suas cartas, ele diz assim: olha, se reúnam e peçam aí para que Deus derrame o Espírito Santo como em Pentecostes, para que aconteça Paulo escreveu várias cartas pastorais, mas ele não pede nenhuma vez isso. Mas esse evento, ele acontece em Jerusalém com o povo, com os apóstolos. Acontece em Samaria, aqui como um registro de que o Espírito Santo está alcançando também os samaritanos. Vai acontecer com os gentios na casa de quem? Cornélio. Muito bem, meu irmão. A gente vai estudar junto a próxima lição, viu? Mas de repente você me ajuda aí. Cornélio que não era nem samaritano, possivelmente de origem romana, ou sei lá o que, ele tinha título, tinha título romano. E aí Cornélio era um homem justo, piedoso e tal, e aí ele sente o desejo de chamar, o Espírito Santo coloca nele o desejo de chamar a Pedro. E Pedro tem aquela visão, né? Lembra? Lá em Jogo lençol, porco, aqueles bichos todos que era proibido e tal, com unha fendida, peba, tejo, olha, tinha tudo, meu amigo. Preá, tudo lá ele. E a voz dizia: Pedro, mata e come. E Pedro dizia: não, que é isso, senhor? Não vou fazer um negócio desse nada, tá louco? Não considere impuro aquilo que Deus purificou. E Deus o Espírito Santo leva Pedro até
até a casa de Cornélio, chega lá, está Cornélio, mas rapaz, o Senhor me falou, o anjo me disse e tal, estava ansioso para ouvir a voz do Senhor, e Pedro começa a pregar. Acho que Pedro estava meio desconfiado, né? Assim, ainda pensando na visão, começa a pregar, e o Espírito Santo cai sobre a família de Cornélio, sobre aquele povo gentil. E aí, igual a experiência que eles tiveram lá em Jerusalém, marcando agora até os confins da terra. E aí só acontece mais uma vez essa experiência no livro de Atos, que eu nem devia adiantar isso, né? Mas eu estou achando que o pastor está botando de propósito, porque eu que ensinei aqui Pentecoste, não foi? Aí agora eu estou ensinando esse Pentecoste, acho que eu estou fazendo de propósito. Aí, se eu ensinar o de Cornélio, aí você já sabe que ele está fazendo de propósito. Ou então eu tenho alguma veia pentecostal e não estou sabendo. Mas acontece então quando o apóstolo Paulo está pregando lá em Éfeso. Ele está pregando, acho que é Atos 19 ou 20. Ele está pregando para alguns que foram batizados, eram discípulos de João Batista, foram batizados pelo batismo de João para arrependimento. Não conhecia o batismo de Jesus. Aí Paulo começa a pregar para eles e o Espírito Santo cai sobre eles. Aí como é que a gente explica? Aí, quando chegar no dia, vocês estudam, que aí quando chegar no dia a gente explica, né? Eu tenho uma teoria, que nesse caso, esse batismo do Espírito Santo não foi tanto para confirmar a palavra da promessa de Atos 1:8, mas para confirmar o ministério apostólico de Paulo. Porque Paulo era nascido fora de tempo, ele não tinha visto Jesus a não ser pela visão. Quem é que pode considerar Paulo? Porque só acontecia isso com os apóstolos. Aqui foi Pedro e João, impondo as mãos. Na casa de Cornélio foi Pedro, era apóstolo. Em Jerusalém, eram os apóstolos que estavam reunidos ali. Não acontecia no outro canto, não. Não, porque o pessoal estava reunido, caiu língua, não sei. Não. E na casa de Cornélio, com Paulo, que não estava em Jerusalém, não estava em Samaria, ou pelo menos não participou aqui desse Pentecostes aqui, nem na casa de Cornélio, mas ali confirma que Paulo decididamente é um apóstolo, como que nascido fora de tempo, como ele mesmo se intitulava. Então, meus irmãos, até este momento, eles não haviam recebido a evidência do derramamento do Espírito Santo, apesar de terem crido. Então, como é que aconteceu essa manifestação? Aqui não diz só o versículo 17, que lhe impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. E Simão, quando viu isso, ficou louco, disse assim, rapaz, pelo fato de imporem as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu dinheiro. Então não dá para saber se era profecia, se era línguas, o que é que acontecia aqui, mas possivelmente era uma manifestação semelhante à de Jerusalém. As pessoas se converteram e foram batizadas, mas era preciso uma prova. Devem ter falado em língua e profetizado. A experiência necessária para mostrar que o Senhor estava cumprindo a agenda que havia deixado em Atos 1:8. A experiência de uma segunda bênção batismal no Espírito, distinta da primeira, quando do batismo em água, em nome de Jesus, não é algo característico do período neotestamentário. É a inauguração de uma segunda fase geográfica na propagação do Evangelho. Porque pode ser que a gente fique tentando criar uma aplicação para isso aqui. Agora a gente tem que... Você creu, você foi batizado pelo Espírito Santo, aí você fica, rapaz, como assim? Então a gente vai ter que chamar os pastores para impor a mão e tal. Não vai adiantar porque os pastores não são apóstolos. Então você vai ter que, para ter a mesma experiência, você ia ter que ter um Pedro, um João aqui, ou um Paulo. Mas não é, na teologia neotestamentária, uma doutrina aceita, de que a gente precisa de ter 2 batismos. A gente vem, batiza na água, batiza em nome do Senhor Jesus, e agora eu preciso de um batismo do Espírito Santo. Até porque o ensinamento de Jesus foi de crer e ser batizado. Foi de vão, ide por todo mundo e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensine a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Ele diz assim, batize.
em nome de Jesus. Aí depois você vai e faz um outro batismo. É um batismo só, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é como a gente batiza quando faz a sua pública profissão de fé, quando abraça de fato e confessa publicamente a sua fé à igreja. Era uma forma de atestar que os novos grupos samaritanos, gentios, eram recebidos numa única e mesma igreja cristã por meio do Espírito Santo. Não existia uma igreja em Samaria que era de um jeito, a igreja de Jerusalém era de outro, que tinha recebido o Espírito Santo, a igreja dos gentios. Não, todos eles, o Senhor atestou pela descida do Espírito Santo, através das profecias, dos dons ali, de que era o mesmo Espírito e era uma só igreja, o corpo vivo de Cristo, a comunhão do Espírito Santo. O procedimento deixado por Jesus foi esse, nós falamos Mateus 28, 19. E aí o reverendo Augusto dá uma ilustração que para mim é muito oportuna, que ele diz que é como se você jogasse uma pedrinha no lago, e quando você joga a pedrinha no lago, acontece uma primeira onda, e depois ela vai se dispersando, eu acho que talvez seja a palavra, propaganda, obrigado. O pessoal da área de exatas me ajuda aí. Estou muito tempo longe da área. Aí ela vai não são ondas diferentes, é a mesma onda que vai se propagando. E aqui é a mesma coisa. Um batismo no Pentecostes em Jerusalém, depois nós temos o batismo em Samaria, e depois nós temos o Pentecostes na casa de Cornélio e o de João Batista, os dos discípulos de João Batista, por último. Quando nós nos convertemos, nós recebemos o Espírito Santo de Deus. Quando nós cremos no Senhor Jesus e fazemos a nossa confissão, nós recebemos o Espírito Santo de Deus, nos concede a dádiva da sua presença, dos dons que nos capacitam a servir. E aí nós temos o último. Será que a gente consegue, pastor? O último que é o eunuco. Mas antes de falar do eunuco, eu acho que eu vou encerrar com Simão mesmo. Vou deixar o eunuco. É tão boa essa história do eunuco, meu Deus. A reação de Simão, quando ele vê aquilo tudo, né? E ele acha que talvez pudesse controlar o Espírito Santo, aquele poder extraordinário que ele está vendo os apóstolos ali operarem, o próprio Filipe. Parece familiar hoje, né? Essa coisa de querer controlar o Espírito Santo. Tem gente que diz assim, não. Eu contei para vocês uma vez que eu estava na fila do supermercado e um colega que fazia muito tempo que eu não via, eu não sabia nem que ele tinha se convertido, e ele chegou para mim e disse assim, Tiel, você sabe como é isso? E começou. E canta lá michura, estilo bacana, e começou a enrolar na fila do caixa do supermercado. E eu fiquei ali, a caixa olhando para a gente, e ele enrolando a língua, falando em línguas, e eu não sabia se eu pedia para ele parar, né? Fazia tanto tempo que eu tinha visto, e de repente dar um freio assim naquela fé ingênua dele. Ele, mas você sabe como é isso? E começava a falar em línguas e tudo mais, e como se a gente pudesse controlar o poder do Espírito Santo. Mas aqui, em nenhum desses eventos de Pentecostes, não é o homem que controla, não. O Pedro e o João apenas oram, impõem as mãos, Paulo... Quem controla é o próprio Espírito. O Espírito Santo é que vem na hora que ele quer, do jeito que ele quer. Entra como um vento impetuoso numa sala que está toda fechada e faz a sua obra, né? Então, mas hoje a gente age muitos de nós agimos como Simão o mágico, querendo controlar esse poder. E a resposta a essa reação de Simão é que Pedro é um cara de poucas palavras, né? Ele deixou 2 cartas e tal. Pedro diz assim, em outras palavras, o que Pedro diz aqui no versículo 20, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Em outras palavras, Pedro está dizendo assim, Simão, para o inferno, você e o seu dinheiro. É isso que Pedro está dizendo, assim, com muito amor pela tradução de Almeida, Lucas registrou com, né? Mas ele mandou Simão para o inferno com o dinheiro dele. Você pega esse seu dinheiro e vá para o inferno com ele, você e o seu dinheiro. Não é isso que ele diz? Olha, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus.
E às vezes a gente quer fazer igual a Simão também com as nossas ofertas, não é verdade? A gente quer dar oferta ao Senhor, quer trazer o Senhor a oferta e quer negociar com Deus. O Senhor, eu vou dar aqui para o Senhor, mas o Senhor, está vendo que eu estou passando aperto, estou apertando, Senhor, tá difícil, eu não vou dar só a metade e tal. Porque a gente quer negociar igual o Simão estava negociando aqui a bênção do Senhor. E aí essa prática, Simão ficou tão conhecido que essa prática de querer comprar a bênção de Deus acabou sendo conhecida na Idade Média como a prática da simonia, que é exatamente essa coisa de querer comprar. Ficou importante Simão, se era isso que ele queria, ele ficou realmente importante. Nomeou aí essa prática de querer comprar os benefícios da parte de Deus. Ele queria ser apóstolo com as motivações erradas. A adesão dele ao cristianismo era errado. Ele tinha se batizado, mas ele não tinha crido de fato. Tanto é que Pedro disse para ele: Simão, arrependa-se. Se você, porque ele corre, a mentalidade de Simão é tão gnóstica que ele, em vez de orar e suplicar e pedir perdão, ele pede para Pedro orar por ele. Ele diz assim: olha por mim, porque de repente você que é um cabo poderoso, se você orar por mim. E a história vai contar, os historiadores do primeiro século da igreja, a história antiga, vai dizer que ele fundou uma seita gnóstica, que foi o primeiro heresiarca. É descrito nos escritos do período, na literatura extra-bíblica, como sendo o primeiro, como sendo um arqui-inimigo da igreja. Justino e Irineu vão falar sobre esse grande poder e esse Simão. Aqui não há sinal nenhum de arrependimento. Há um entendimento completamente equivocado da fé. Primeiro porque ele quer comprar, ele quer ter o poder para outros propósitos, e depois ele não demonstra arrependimento, ele não entendeu que ele agora pode chegar diante do Senhor através de Cristo e suplicar pelo perdão e buscar a presença de Deus. Ele pede que Pedro e João façam isso por ele. A nossa confissão de fé, o Catecismo Maior, lá na pergunta 161, diz que uma profissão de fé sem arrependimento indica a ausência de fé verdadeira. O Evangelho e as bênçãos que ele concede, bem como a autoridade de Deus, são dádivas, não podem ser compradas. São dádivas do Senhor. E eu vou fazer as aplicações para encerrar com Simão. Meu Deus, nem cheguei em Filipe. Mas as aplicações a respeito do progresso da igreja. O que aconteceu em Samaria não deve ser regra para os nossos dias de hoje. A gente achar que, vamos preparar, vamos fazer uma reunião para que Deus manda o Pentecoste. Você pode procurar que você encontra na internet. Reunião do Pentecoste na igreja tal. Não é regra. E mostrei para vocês aqui, por questões históricas e pela questão da promessa do Espírito Santo de Deus, que Deus tinha um propósito específico em realizar aquela experiência com aqueles irmãos em Samaria. Agora, você pode orar para ser cheio do Espírito Santo de Deus. Acho que essa tem sido a luta dos pastores, do conselho da igreja. É de nós orarmos por um avivamento. Se você não ora por um avivamento da parte do Senhor, que Deus derrame o seu Espírito Santo de forma abundante, e que as pessoas aqui sejam cheias do Espírito Santo, preguem a palavra, odeiem o pecado, mas que amem o próximo como a si mesmos e preguem a palavra do Senhor com desembaraço e com intrepidez. Essa deve ser a nossa oração, de ter plenitude do Espírito Santo de Deus. O texto nos mostra que batismo não salva ninguém. Se você está confiando no seu batismo, em qualquer igreja que você tenha se batizado, o texto está dizendo que Simão, o mago, ele foi batizado, mas ele não creu. Então, batismo não salva ninguém. Batismo não regenera. Ele não tem em si o poder de salvar. Ele é um sinal de que você creu. E é por isso que a gente analisa, que a gente estuda junto para chegar diante da igreja do Senhor e diante de Deus dizer assim: Senhor, eu creio que Jesus é o Senhor. A gente faz, na verdade, no batismo, a confissão que o eunuco vai fazer mais adiante. Quando é Deus que está fazendo a obra, as pessoas deixam de seguir Simão o mágico e vão seguir Filipe o diácono. Primeiro Filipe prega em Samaria, depois Pedro e João pregaram lá e em muitas cidades.
A pregação do Evangelho é o meio em que o reino de Deus avança. A gente às vezes fica querendo, criar estratégias e dizer, não, vamos fazer uma festa, vamos fazer isso aqui, vamos chamar a atenção daquilo, vamos fazer ação social. Tem que fazer ação social sim, mas o meio em que o Evangelho avança, em que o reino de Deus avança, é a pregação da palavra do Senhor. E é com isso que a igreja tem que se ocupar. Às vezes a gente fica se ocupando em restaurar o país, porque o país está... A gente tem que restaurar a educação, a gente tem que restaurar... Não, você pode se esforçar, mas eu quero dizer uma coisa para vocês, quero atestar uma verdade para vocês, que restaurado mesmo, essa criação só vai ser no último dia. A gente não pode querer que os novos céus sejam hoje. Novos céus estão reservados para aquele dia que o Senhor vai consumar a sua obra. Aqui a gente ora, a gente suplica, mas o papel da igreja é pregar o Evangelho. Pregar a palavra do Senhor. É assim que o reino de Deus avança. O poder do Evangelho alcança mesmo os mais improváveis, como o samaritano. Mas Itiel, a gente está com uma congregação abrindo, os caras estão construindo, fizeram a sapata, os irmãos lá são fogo. São Fogo é uma boa referência, né? Eles fizeram uma sapata dentro de um sítio. Como é o nome do sítio? Bento? Sítio Bento, mas não é santo não é São Bento não é? Mas é o que seja. Lá no sítio Bento, eles fizeram, tinham uns irmãos que se reuniam ali e estavam como ovelhas que não tinham pastor. E chegaram para o pastor e disseram, pastor, pastoreia sobre nós, prega a palavra aqui, a gente está precisando. E o pastor ficou cheio de dedo, trouxe para o conselho, os irmãos estão lá, doido para pregar lá, que a Deus gosta de abrir um trabalho que é um negócio. Aí disse, vai meu irmão, prega. Daqui a pouco ela está mostrando lá a sapata, né? Não, de vez em quando. Aí cavaram, os irmãos lá, 4 vão cavando lá, com a enxada, cavaram a sapata todinha, fizeram, jogaram pedra. O último vídeo que ele mandou, já estava dessa altura aqui a sapata, com o radier todinho de concreto, no meio do sítio, meu amigo. Aí os mais improváveis, lá, ele pode nem querer nada de salvação, porque está lá com a vidazinha lá dele no sítio, para quê se incomodar com salvação? Mas o Senhor ama quem está lá no sítio Bento, o Senhor ama quem está lá em Cabaceiras, o Senhor ama quem está lá em, Caturité de Buqueirão, o Senhor ama quem está em Recife, o Senhor ama quem está lá na África, na República do Congo, o Senhor ama quem está lá na Itália. Eu vi lá o irmão, como é o nome do irmão aqui que teve aqui na igreja? Daniel, eu estou ruim de decorar não, Daniel Bovo, tem que ser italiano mesmo com o nome desse. Aí ele está lá, mostrou o vídeo, ele impetrando a bênção apostólica itálica. Fiquei com a vontade de aprender italiano, meu amigo, ele impetrando a bênção apostólica em nome do Padre e do Filho lá. O Senhor ama lá os italianos, e a gente tem que saber que a bênção do Senhor vai nas pessoas mais improváveis, a gente tem que pregar. Agora não fique de boca calada fazendo coro com o mundo, de reclamação, de murmuração. Pregue a palavra, dê testemunho da graça e da salvação. Que aquela pessoa mais improvável no seu trabalho, na sua rua, aquela pessoa mais improvável, onde você menos espera, o Senhor ama e quer alcançar com a pregação do Evangelho da graça. Abra sua boca e pregue. Amém, meus irmãos? E o eunuco vai ficar para a próxima. O eunuco. Deus abençoe os irmãos. Vamos orar? Ó Deus, Tu és soberano sobre todas as coisas, Senhor. Nós cremos na Tua soberania, mesmo quando as coisas não vão como nós planejamos, Senhor. Quer seja ficar em Jerusalém, cuidando de 7, 8 mil novos convertidos, quer seja na preparação da aula da escola bíblica, Senhor, quando encontramos o tempo apenas de transmitir aquilo que foi do agrado do Senhor que transmitíssemos. Mas nós cremos que nesses momentos, quando o Senhor age contrário às nossas expectativas, o Senhor continua sendo Deus soberano, que fala conosco, que fala ao nosso coração, que faz arder essa palavra, Senhor. Pai, nós pedimos perdão pelos nossos pecados, Senhor, porque temos muitas vezes tentado encaixar esse Espírito Santo de poder e de glória em nossas
expectativas tão baixas, Senhor. Nós temos deixado de orar pela igreja perseguida, temos deixado de ajudar, Senhor, outros trabalhos, temos deixado de pregar para o nosso irmão, para o nosso colega de trabalho, para o nosso colega de escola. Nós temos vivido um evangelho tão pobre, Senhor, e muitas vezes nós nos parecemos muito mais com Simão, que queremos um evangelho do nosso jeito, que atenda às nossas expectativas, que faça a nossa vontade. E não nos submetemos, Senhor, em arrependimento sincero e nos rendemos em fé verdadeira à ação soberana do Teu Espírito Santo em nós e através de nós. Nos dá a graça, Senhor, de experimentarmos plenitude desse Evangelho, o avivamento espiritual. Ó Deus, afasta de nós o pecado, Senhor, para a glória do Teu santo nome. Nós te oramos, Senhor, que o Senhor faça conforme o conselho da Tua santa e bendita vontade, agradecendo pelo privilégio, Senhor, de aprendermos mais de Ti nesta manhã. No nome santo e bendito de Jesus nós oramos. Amém.